Boa tarde, 1h35. Quero agradecer a sua audiência, você que acompanhava o Astério Moreira e o Gazeta Alerta. Você agora está no Gazeta Entrevista. Já tem aí as possibilidades de você participar do programa, fazendo sua pergunta, fazendo a sua reclamação, dando a sua opinião. Eu sempre falo, né? Porque você precisa falar, porque você sempre ajuda a qualificar o debate aqui. E você falando é importante, porque você ocupa um espaço. Você deixar que outra pessoa faça a pergunta por você, talvez essa pessoa não fale aquilo que você pensa. Então é sempre bom você mesmo tentar fazer a sua intervenção. E aqui no Gazeta Entrevista, respeitado o princípio de que a sua crítica não lhe autoriza a ofensa a ninguém, você pode falar aquilo que você quiser. Certo? Bom, o assunto agora vai ser política regional. E eu vou conversar aqui com uma pessoa que ele é líder do governo, né? Ser o líder do governo de Gladson Cameli teve momentos de muita tensão, mas não surtiu efeito, não houve desgaste nenhum, porque Pedro Longo volta para a Assembleia Legislativa, referendado por mais de 7.700 votos. É isso, Pedro? Bom, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taão. Prazer estar novamente aqui. E, de fato, voltamos com 7.732 votos, mais que dobramos a votação obtida em 2018. Pois isso que eu ia te perguntar, como é que foi? A performance agora foi muito melhor, né? Bem melhor. Dobramos, na verdade, superamos, fizemos mais que o dobro em relação a 2018. O que aconteceu? Eu creio que a população, os eleitores, têm entendido a forma que nós trabalhamos, né? Uma forma muito transparente, falando a verdade, não enganando as pessoas, né? Então eu acho que isso nos qualificou. E eu percebo que cada vez mais nós temos aquilo que a gente chama de voto de opinião. Pessoas que querem se sentir bem representadas no parlamento, né? Por pessoas qualificadas. E eu acho que a gente entra um pouco nesse nicho. Essa questão do voto de opinião e de nichos... Você é uma pessoa que tem uma das bandeiras do teu mandato, guarda relação com qualidade de vida dos animais. Também. E uma das, né? E você acha que isso o eleitor acreano está indo para isso também? Isso é uma qualificação do voto, na tua opinião? O que você Acho avalia? que sim, tivemos aquela lei dos fogos, né? Que ela beneficia não só aos animais, mas também aos autistas, às pessoas idosas, enfermas. Eu acho que é um processo civilizatório, né? É uma soma de elementos. Acho que esse foi importante, a forma como a gente se relacionou com as categorias também do funcionalismo, com os cadastros de reserva. Eu acho que foi uma soma de fatores, né? A possibilidade como líder do governo da gente estar nas secretarias, nos órgãos, levando reivindicações, demandas. Eu acho que a soma desses elementos propiciou um reconhecimento da população. Eu abri o programa falando a respeito de que em determinados momentos aconteceram alguns episódios de bastante tensão entre governo e servidores públicos. Imagino que isso tenha repercutido na agenda do líder da Assembleia. Agora, eu queria entender, eu tenho conversado, na medida do possível, com algumas figuras que perderam a eleição, e eu tenho percebido que o eleitor entende que essas pessoas que perderam, que estavam em cargos majoritários e perderam, foram, digamos, ingratos com o governador, se apressaram, digamos que foram afoitos, para usar uma linguagem bem acreana. Que entendimento você tem em relação ao desempenho do governador nas urnas? A eleição ganha no primeiro turno, você como líder do governo voltou dobrando a quantidade de votos. O que está acontecendo que os derrotados de Gladson Cameli ainda não perceberam? Então, eu acho que eu tinha a oportunidade aqui no seu programa de dizer, quando eu fui questionado sobre as pesquisas, que era o que eu sentia na rua também com as pessoas. É verdade, eu lembro disso. E, de fato, a gente entendia que o governo Gladson ele era muito bem avaliado por uma ação efetiva no período da pandemia, que havia uma certa compreensão da população, que não foi um período de grandes obras, né? Mas que naquilo que foi mais importante, que foi a proteção da vida, foi um governo que soube se posicionar de forma correta. E, ademais, o governador Gladson ele tem uma empatia que o liga diretamente à população.
Tanto que, como você mencionou, né, aquelas pessoas que estavam ao seu lado no período em 2018, praticamente todas se afastaram e o governador fez mais votos do que antes, né, o que prova que a popularidade, na realidade, é sua, né? É uma relação pessoal que ele tem com a população, é muita empatia. Mas no seu entendimento, bom, você é um homem da política, entende esses movimentos. Às vezes quem está ao meu lado hoje não está amanhã. O que é normal, também isso normal. é compreensível. Mas o eleitor entende isso como uma ingratidão, uma deslealdade, entende que as pessoas, algumas dessas lideranças, eu estou tentando lembrar uma expressão que foi usada, muito usada, mas enfim, a pessoa que foi com muita sede ao pote. Existe existe essa percepção por parte do eleitor, tem lógica? Eu acho que tem sim. As pessoas imaginam que quando você faz parte de um projeto que constitui um governo, você deva permanecer nele até o fim, né? Porque você foi lá na população, pediu voto, pediu confiança naquele projeto. Aí na metade você abandona, eu acho que isso gera, de certa maneira, na população um sentimento de estranheza, né? E que acabou se manifestando nas urnas. Eu acho que tem razão o seu raciocínio, ele procede. Bom, eu queria saber o seguinte, de que forma é possível nós entendermos, já que toda a bancada federal foi modificada, renovada, não é? E tem nomes aqui, Pedro, deixa eu só, para não cometer nenhum erro: Socorro Neri, Meire Serafim, Coronel Ulisses, Zezinho Barbari, Gerlen Diniz. Dos 8, eu de imediato aqui coloco aqui uns 4 ou 5 diretamente na fatura do governador Gladson Camelim. É verdade. Não é? Só do partido dele foram 3. Só do partido dele foram 3, da PP aqui com Socorro Neri, Zezinho Barbari e Gerlen Diniz. Bom, aí começam as conversas de bastidor. Não, porque fulano de tal teve 6 milhões de apoio do governador. Fulana teve 6, 8 secretarias à disposição dela. Queria saber o seguinte, essa campanha se diferenciou das demais, no teu entendimento? O que você viu no dia a dia, na rotina da campanha, se diferenciou das demais ou foi a mesma coisa? Eu acho que cada campanha ela tem particularidades, né? A campanha não foi assim tão diferente das outras. O que mudou um pouco foi a regra eleitoral. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, o nosso senador eleito, ex-colega aqui de bancada, Alan Rick, né? O Alan Rick, num primeiro momento, ele gostaria de ser reeleito deputado federal. Só que pelas regras atuais, é muito difícil um partido montar uma chapa competitiva quando tem alguém com mandato para deputado federal. Encontrar outros 8 nomes que vão formar aquele conjunto para atingir o quociente. Aí ele preferiu sair ao Senado. O risco era maior, mas também eram 8 anos, o prêmio também é maior. Estou usando esse exemplo do hoje senador Alan Rick para mostrar que parte desta renovação, que ela foi total, foi exatamente porque esses partidos não tinham ninguém com mandato. Então isso propiciou formar boas chapas. Agora, daqui a 4 anos, isso talvez se inverta. A conversa será outra. Né? Exatamente. Aí talvez, vamos imaginar o PDT, o PSDB, partidos que não têm parlamentares hoje, talvez tenham mais facilidade de formar suas chapas. Então eu atribuo um pouco as mudanças no regramento eleitoral. Bom, vamos aqui ao Gesiel, ele está fazendo a seguinte pergunta, só um pedido. Pergunta ao convidado Pedro Longo a respeito da lei que dá direito aos ex-funcionários do DEPASA, agora Saneacre e Detran, a indenização. Pergunta o porquê do governo não os pagou até agora. O governo pagou os cargos comissionados, sei que eles ganhavam um bom salário, e nós, funcionários operacionais, somos basicamente assalariados e fomos demitidos, sem nem sequer ter ganhado um obrigado. O nome dele é Gesiel, que está falando isso. Eu aproveito, agradeço a pergunta do Gesiel, porque eu fui o autor. Na verdade, é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional que nós aprovamos, estabelecendo uma indenização extraordinária para os servidores do Detran e do DEPASA. Eram aqueles servidores provisórios, ou seja, eles não eram concursados, mas ficaram durante muitos anos, os contratos eram renovados. E quando foram exonerados por uma interpretação da legislação federal,
não receberam nenhuma indenização, nenhuma gratificação. Então nós aprovamos uma PEC para que eles tenham direito a receber um salário mínimo por cada ano de trabalho efetivamente desenvolvido. Essa PEC está em vigor. Agora, mais recentemente, a PGE fez um estudo do qual eu divirjo, né? Mas enfim, é o que nós... Eu não concordo, mas é o que está na mesa, propondo que ao invés desse pagamento através da PEC, que eles apontam lá um vício de iniciativa, que vai ser apresentado um projeto de lei no início de 2023, será feita a inclusão desses recursos já nesse orçamento que vai para discussão na Assembleia, e aí no ano de 2023 serão pagas essas verbas. Esse é o estágio atual pelas informações que eu tenho. Então, ou seja, haverá o pagamento, mas não no momento que nós gostaríamos que fosse agora, né? Vai ficar para o início de 2023. Certo. Tem aqui uma pergunta do Farias que é a seguinte, o telespectador Farias. Passadas as eleições, pergunte para o deputado se tem algum projeto a ser aprovado, a reformulação do PCCR da educação vai ficar para o próximo ano? O deputado já tem ideia da quantidade de deputados que farão parte da base, né, de Gladson na Assembleia? Terá ampla maioria, né? Eu acho que o Gladson Aleac não vai ser problema para o Gladson. Vamos começar por aí, né? Na verdade, nós temos hoje praticamente uma redução, né, em relação aos deputados que faziam oposição abertamente. O deputado Daniel Zen, inclusive uma perda para o parlamento, deputado muito qualificado, né, não se elegeu, assim como outros, né? Então, nós não temos mais uma bancada da oposição como tínhamos anteriormente. Eu acho que a base vai ter uma facilidade muito grande na aprovação de projetos. Que aumenta a responsabilidade, né? O que aumenta, evidentemente, a responsabilidade, né, de todos. E em relação aos PCCRs, eu creio que está sendo aguardado agora a informação sobre a LRF, aquele percentual de comprometimento, de dezembro, né, para ver se nós baixarmos aquele número mágico, que é o 46,55, aí será possível rever diversos PCCRs. E no caso da educação, especificamente, há um compromisso que foi firmado à época, ainda pela secretária Socorro, com os sindicatos, de que seria revisto. Havia um questionamento em relação à última letra, que tinha havido uma redução ali nos percentuais, né, de diferença entre uma letra e outra, e há um compromisso que isso será revisto, talvez já agora para o próximo ano. E, inclusive, o secretário esteve aqui e colocou esse ponto da agenda aí para o início, logo de 2023. Isso, né? Exatamente. Porque, na verdade, isso ocorreu, não era nem em relação à possibilidade de pagamento dos efetivos, é porque não tinha previsão para o Acre Previdência, então nós podíamos ter um déficit que poderia comprometer ali o pagamento das aposentadorias. Agora há um compromisso do governo de incluir esses valores no orçamento para 2023 e aí fazer a correção desse plano, e nós vamos estar lá para ajudar que isso ocorra. Eu acho que agora, deputado, não sei se vai concordar comigo, mas o governador Gladson Cameli não poderia perder a oportunidade, dado esse ambiente que a eleição trouxe agora na ALEAC, de rever, por exemplo, o plano de cargos, carreiras dos servidores da saúde, que todo mundo que lida com o sindicalismo aqui aponta como, de todos, o pior plano. Será que vai ter condição de mudar isso? Eu posso falar dessa matéria com autoridade, porque como líder eu me reuni nós foram 40 e poucas reuniões, com todos os sindicatos, associações e categorias. O da saúde, sem dúvida, é um dos principais problemas, porque carreiras muito grandes, né, e que precisam ter um reconhecimento devido, mas não é só a saúde. Os servidores da comunicação, por exemplo, em sua maior parte, eles recebem um salário mínimo, às vezes um complemento para chegar no salário mínimo. Mas ele na radiodifusora é um problema vivo então, ali. E como os técnicos agrícolas que foram ficando esquecidos ao longo do tempo, então tem muitas situações que estão merecendo um reparo, uma correção, só que se aguarda que aquele limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal seja atingido para que possamos fazer, então, esses planos, a revisão desses PCCRs. Só pontuando, eu já vou chamar o intervalo, mas antes de tocar a musiquinha, já tocou a musiquinha, esse limite prudencial, isso aí muda se a nossa economia começar a bombar, porque aí dá para gastar mais dinheiro, porque se o pagamento com o funcionalismo público comprometer
essa receita, aí complica tudo. Se não tiver uma economia ali mudando as estatísticas ali, os referenciais, tudo complica. E eu vou deixar uma pergunta aqui para o líder do governo, falando em economia, falar a respeito de qual é o encaminhamento que o governo do Acre vai dar, e aqui eu vou pontuar, não apenas o governo do Acre, mas o próprio governador Gladson Cameli, o que é que ele vai fazer com a participação do Estado nesses grandes empreendimentos, como Peixes da Amazônia, deve ter novidade por aí daqui a pouco, não é? Dom Porquito, Acre Aves, afinal de contas, o que o governo... Eu vou lembrar que em 2018, na campanha, não sei se embalado por aquela ideia de tirar o PT do poder, o então candidato falava que ia fazer com que, se eleito fosse, iria tirar o Estado desses empreendimentos. Né? Passados 4 anos, como é que nós estamos? E que perspectivas nós podemos ter? Vamos para o intervalo e voltamos com Pedro Longo aqui no Gazeta Entrevista.